Tá começando mais um pós-jogo aqui no Camisa 12. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal. Já sabe qual é o nosso ritual. Vai clicando em curtir. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se agora. Bora falar sobre uma vitória do Galo na Copa do Brasil, 100% na Libertadores, segundo colocado no Campeonato Brasileiro, pentacampeão mineiro. E na Copa do Brasil começa com o pé direito, abrindo uma boa vantagem para o jogo da volta. Você pode até pensar, pô, é jogo para fazer 4, 5, mas se mantiver o futebol para o jogo da volta, certamente já estaremos classificados para as oitavas de final da Copa Libertadores, né? Acho que o assunto principal dos jogos do Galo tem sido o treinador, mesmo com os gols do Scarpa dando a volta por cima, mesmo tendo grandes craques, jogadores de seleção, não tem como a gente não falar grande parte do vídeo sobre o treinador, porque nos momentos ruins, nos momentos de derrota, de instabilidade, a gente falava quase sempre o vídeo todo aqui sobre o treinador, sobre o trabalho do antecessor dele, que eu estou até evitando falar o nome para esquecer, né? O Milito ele recusou o convite do Cruzeiro no início do ano porque alegou estresse na carreira e se estressar muito mais, tomando um coco para o Atlético lá na final do Campeonato Mineiro, mas ele estava no momento de estresse e falou na coletiva que foi recebido em BH com muito carinho no Atlético, ele, a família, os funcionários da equipe dele, da comissão dele, estão muito felizes no Atlético, né, e a gente também que estava no estresse igual o seu, precisando de tratamento também, e a gente está muito feliz, está muito leve. No Campeonato Mineiro eu lembro que 2 vezes por jogo, assim, na metade do primeiro tempo e na metade do segundo tempo, eu ia no banheiro, molhar o rosto, lavar, e ficava me movimentando no jogo para eu não ter sono, para eu não dormir nos jogos do Atlético. Estava realmente entediante, está gostoso assistir o jogo do Atlético, está muito gostoso. Mesmo nos jogos apertados, como o Peñarol, é gostoso você ver o time jogar. Mesmo que alguns torcedores despertem, transbordem essa ansiedade de maneira diferente, né? Eu comentei com alguns amigos meus, falei, pô, o bichinho ganhou do Sport 2, podia ter feito 5. Eu abri a minha rede social lá, o X, tô aprendendo a falar X, lá, antigo Twitter, e as 3 primeiras assim eram um cara reclamando do Igor Gomes, um cara reclamando da luz do estádio que estava apagada depois do jogo, e 3 reclamações. Eu falei, cara, impressionante como é que tem gente que externa o sentimento de uma maneira diferente, né? Eu transbordando alegria, cara. Quando o Atlético tá bem, eu falo que minha vida ela tem um norte assim, diferente. Oh, meu Deus, desculpa. Minha vida é baseada no senhor, mas assim, o Atlético aqui na Terra interfere bastante, entendeu? O Atlético é o norte nas coisas da Terra, assim, né? A gente trata melhor o povo, enfim. Vamos falar da bola, vamos falar do que interessa aqui. Por quê? O Atlético sempre apresentava um treinador e sempre tinha um papo do... Quando você lia as características, porque vem cá, meu amigo, não é todo mundo que fica assistindo Argentino Júnior, não é todo mundo que assiste o Pumas do México lá, né? Não lembro onde que era o Turco Mohamed, era da América. Não é todo mundo, meu amigo. Já tá difícil acompanhar os jogos, o Atlético estando de jogo e fazer os afazeres de casa, mas tem gente que assiste, uma pequena parcela. Então quando contrata o cara, você vai estudar a característica de jogo dele, baseado no que dizem lá, baseado em todas as informações que estão à disposição. E muitos treinadores chegam com a informação X, e a hora que o time do Galo tá jogando, o time que contratou ele, você tá assim, uai, mas me prometeram negócio de intensidade, roubada alta, e de repente tá difícil. Tudo bem que nós somos imediatistas, a gente quer resultado logo e tal, mas vai passando o tempo e você fala, mas ué, nas características de jogo, e naquele negócio lá de que vazou aquele documento que o Atlético teria enviado para contratar o Milito, a apresentação, um material bem completo, casava bem o estilo, ideia de jogo do Galo com o Milito. Ou pelo menos o potencial que o elenco tinha, não era aquilo que o Galo do Filipão apresentava, mas o potencial que o time tinha para apresentar de acordo com as características de jogo do Milito. Sinceramente, eu imaginava que se pudesse dar certo, cara, era assim, ganhar o Mineiro para ser pentacampeão, porque é muito difícil você ter uma sequência de tetracampeão mineiro e brigar pelo peito. Então ganho aqui e vamos aos trancos e barrancos resolvendo para frente, a classificação apertada ali na Libertadores. E o cara quebrou, explodiu todas as expectativas possíveis que a gente tinha numa possível contratação, cara. Porque assim,
Claro que tem o torcedor que eu falei que é pessimista demais, tem um que é otimista demais, que acha que tudo vai dar certo para o Atlético. Eu acho que até esse otimista demais não imaginava esse início tão bom assim do Milito. Não lembro de um treinador com início com popularidade tão alta aqui no Atlético, né? Não me recordo de um treinador que... Porque o grande treinador, né, muita gente discorda, mas quando a gente pergunta no Cachorrada Podcast, quase todo mundo cita o Cuca como o maior treinador da história, né? Ganhou títulos memoráveis, Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, e em 2011 ele chega com uma sequência de derrotas, né? Na volta dele aqui, ele tem aquele negócio que ele pede mais 10 dias para consertar o time, então até o que a maior parte da torcida acha o maior da história, ele teve seu início também turbulento. Mas vamos lá, o tal do perde-ganha é uma característica que muitos colocam para os treinadores, o perde-ganha, é tipo de intensidade, você vê que o Galo vai perder a bola e vai lutar por ela. E é o que eu falei, a gente ficava assim, mas cadê o que me prometeram? Cadê que eu não tô achando? E esse Atlético é impressionante, cara. Eu acho que todas as partidas, desde a chegada do Milito, eu tô insistindo nessa tecla, eu tuitei lá hoje, o Atlético perde a bola e sufoca o adversário. Eu lembro que no primeiro pós-jogo, lá no 2-2 com o Cruzeiro, eu destaquei isso. No jogo seguinte eu destaquei isso. No outro jogo eu falei, hoje de novo, cara, por volta dos 20 minutos do primeiro tempo ali, o adversário não sabe o que fazer com a bola, ele fica desesperado com aquele negócio atrás ali. Tem time que provavelmente, né, vai ter mais qualidade para fazer isso, porque é treinado a longo prazo para isso. O próximo adversário é um time que insiste muito nessa saída, impressionante como o Fábio evoluiu jogando com os pés, né? E então eles têm ali o Felipe Melo, que era o volantão que foi para a zaga, mais ou menos o que acontece com o Batalha ali, que então a característica de jogo de sair, de proposta assim, é bem parecida, né, com o que a gente está tentando, já está conseguindo fazer. Mas é um time que, se você sufocar também, já que eles não dão chutão, que eles vão tocando, é um time que sofre muitos gols, assim, nesses vacilos, insistindo em colocar a bola no pé. Porque o time do Atlético ainda apertou, é bola pra frente, mas o perde e ganha, sabe? Eu queria começar o pós-jogo de hoje falando sobre o perde e ganha. Eu imaginei que eu gastaria 2 minutos do pós-jogo falando disso, já gastei 7, então bola pra frente. E essa questão de técnica é muito curiosa, cara. O futebol, ele é algo encantador por causa disso. Como que o técnico, uma pessoa, ele tem um efeito multiplicador de passar o karma, a energia dele para aqueles tantos profissionais que estarão em campo. Ele não vai calçar chuteira, ele não vai pegar a bola, dominar, não vai lançar, não vai defender, não vai fazer nada, mas a energia dele, o karma, ele consegue passar. A absorção de ideias de atleta, galera, eu acho isso espetacular, respetaculei, impressionante como que você consegue passar a sua proposta, seja a proposta de ser pamonha em campo 90 minutos contra um Coritiba, contra um América rebaixado do Campeonato Brasileiro, ou passar a sua energia de vibração, de luta, de entrega, eu sei que está apertado o calendário, eu sei que vocês não estão vendo a sua família, eu sei que vocês estão viajando o tempo todo, eu sei que a musculatura está doendo, mas vamos mais esse, entrega mais esse, briga por mais esse lance, perde a bola e briga por essa bola. É impressionante isso que acontece no futebol. E o Milito, ele tem falado nas coletivas, algo que eu falei próximo lá no Alterosa Sport, eu falei assim, e o Milito tá fazendo um trabalho tão bom, assim, por mais que uma hora vai tropeçar, e quando isso acontecer, talvez muita gente vai falar, tá vendo como vocês estavam precipitados? Comentei sobre isso no último vídeo. Se quando tá ruim demais no início, a gente bate demais, às vezes precipitadamente, como foi o caso mesmo de um turco, por exemplo, se a gente bate demais no início, quando precisa bater, por que não elogiar demais no início? Mas o Milito fala, eu quero ver quando eu perder. E quando perder a segunda? Sabe, quando cansar? E quando tiver gente no DM com cartão convocado para a seleção na Copa América e o elenco não render aquilo que está rendendo agora, teremos essa paciência? E, cara, o Milito é um cara que tem um potencial tão grande que esse é o momento para a gente aprender a se comportar nesse dia ruim. Talvez no dia de uma goleada sofrida, tá amarrado, repreendido no Jesus, mas talvez nesse dia, esse é o momento da gente perceber que esse cara é bom, de que esse cara pode fazer um trabalho de longo prazo no Atlético diferenciado, que esse cara pode fazer indicação de mercado, que esse cara pode fazer jogador nota 5, jogar nota 8. E nos dias ruins, a gente ter essa sobriedade.
É muito difícil no futebol porque a grande parcela do torcedor, ele é coração, ele é explosão e ele chuta o balde mesmo na primeira derrota. Cara, eu tenho muitos amigos que se transformam na hora do jogo do Galo, os caras mais tímidos, introspectivos. A hora que o Galo toma um gol, ele vira um leão maluco, ele vai pra rede social do jogador, xinga, ele é bloqueado por todo mundo, ele é bloqueado no Twitter, ele é bloqueado no Instagram, porque ele vira, ele se transforma, ele fica maluco a hora que o Galo sofre um gol. E eu sou grão desse. Então, o primo da minha mulher também deu um soco na televisão e quebrou porque o Atlético tomou um cartão amarelo no clássico. O cara quebrou a televisão no soco por causa de um cartão amarelo. O cara se transforma mesmo, né, Leozinho? Então, assim, nesse momento, a sobriedade futura ela é muito interessante. O Milito já sabe que vai apanhar no futuro, então no coletivo ele fala, eu quero ver a hora que tiver perdendo. Mas o fato é que lá se vão 11 minutos de pós-jogo, eu só falei sobre o Milito até agora, velho. A gente tem um Scarpa, craque do Brasileiro de 2021-22, não me lembro agora, o Paulinho, artilheiro do Brasileiro de 2022, o Hulk, cara que tem mais número positivo no Brasil de jogador nos últimos 2021, 3 anos e meio. Você tem o Everson, goleiraço, elogiado pelo Milito hoje. Você tem o Arana de seleção brasileira, você tem um monte de jogador que estava criticado pela torcida e se destacando, e a gente está realmente apaixonado pelo treinador e falando dele o tempo todo. Olha o tamanho do alcance que esse cara conseguiu, cara. A ponto de ofuscar tudo isso, claro que a gente tem que valorizar, mas a gente está falando principalmente dele. Então, Fael, você do futuro, que vai estar fazendo pós-jogo com a veia estourando, que o Atlético perdeu a segunda seguida, porque a gente perdeu um confronto decisivo contra um time que incomoda a gente. Você, Fael, você tem a paciência, a sabedoria para saber que esse treinador, no longo prazo aqui no Atlético, ele tem tudo para fazer história. Amém. 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 O cara tá fazendo o Saravia ter números fantásticos. Acho que foi o SofaScore que tuitou agora no momento em que eu estava começando a gravar esse vídeo, destacando os números do Saravia, cara. Que são fantásticos, SofaScore realmente. Aliás, é um aplicativo muito bom para você ter no celular e durante o jogo ficar atualizando. Primeiro em ações com bola, primeiro em passes certos. Renzo Saravia entre todos do Atlético desde a estreia do Milito. Primeiro em ações com a bola, primeiro em passes certos, primeiro em passes verticais, primeiro em ações defensivas, primeiro desarmes, primeiro em bolas recuperadas, segundo em duelos ganhos. Saravia que eu falava aqui que não via graça nele. Gemerson aqui, que aí a torcida do Galo toda já não tinha paciência mais. O Alan Franco, que eu falava aqui, que pra mim era água com açúcar. Ou seja, não entendo porra nenhuma. Desculpa o palavreado, gente. Sou filho de crente. Nossa, isso lá em casa dava um tapa na boca danado. Mas jogadores que é muito criticados por todos nós. Não sei porque vocês assistem isso aqui, não entendem nada de bola. Porque é de atleticano para atleticano. Camisa 12 está para fazer 15 anos daqui a 2 semanas. Acho que é por isso que vocês assistem. É feito de atleticano para atleticano. Esse papo é muito gostoso, é feito com muito carinho. Mas o fato é que a gente é sentimento do lado de lá e sentimento do lado de cá, né? E aí o Milito faz o Saravia ter esses números aqui. O Gemerson ser um cara de confiança dele, com o melhor zagueiro desde a chegada dele. O Alan Franco ser um cara que rodou de empréstimo para os Estados Unidos, não foi aproveitado, de jogador reserva titular lá no Tajeres e voltar para cá para cumprir o resto do contrato, para um titular que de dar dor de cabeça para você colocar um outro que estava bem na defesa também para jogar todo mundo. Então, às vezes, você tem uma economia gastando mais num bom treinador do que ter um treinador que faz o Arana ser pior do que o Marlon, que é uma injustiça o que fazem com o Panzi, que o Panzi falou, olha, até agora o Marlon jogou mais com o Arana. O Panzi não falou que o Marlon era melhor que o Arana, mas o Arana não estava jogando nada com o Filipão realmente, porque o Filipão mudou a característica toda do cara ali. Do Scarpa apareceu um jogador que estava jogando a Copa Itatiaia aqui, do Hulk e do Paulinho estarem irreconhecíveis, do time do Atlético de um modo geral está irreconhecível, da torcida que está querendo matar os gêmeos, e de repente aí tem um treinador que muda a característica de todo o elenco, cara. Já que sai o valuation do elenco essa semana lá no balanço, de repente o valuation do time do Atlético, isso antes de uma janela europeia, não é bom pra gente, mas pro clube é interessante demais, cara. Você valorizar o seu elenco, você ter o seu elenco voltando a ser citado em possível convocação, repito, não é o que a gente quer, porque tá a conta do chá o elenco, mas
valorizar o seu elenco, isso é fantástico. Aliás, o Alan Franco, eu printei ele na jogada do gol do Atlético, jogando como ponta esquerda no momento do gol do Atlético. Ele está pisando na área. Eu já tinha destacado esse posicionamento, essa atitude, esse comportamento do Alan Franco em campo, num print também, acho que lá na Venezuela, que ele está como um ponta esquerdo, como um volante. O Lemos às vezes está quase como meia contra o Peñarol. O Gemerson contra o Corinthians, talvez eu confunda um pouco os jogos, também subindo bastante. O Arana é o terceiro atacante, às vezes, o Batalha de zagueiro. Então, assim, totalmente diferente do que a gente imaginava, né? O Atlético está fazendo algo que eu gosto muito, que a gente estava com muita dificuldade, que é atrair o adversário para um lado do campo. Aí o Arana tá livre lá, o Galo Mentalles falou para mim no Twitter: para de falar isso, Fael, que o adversário vai perceber. Então a gente vai atraindo, vamos Otávio, vem para a direita, Otávio, vem o Scarpinha, vem Hulk, Paulinho, vem. Nossa, o Arana livre aqui na esquerda, ó. Então no próximo ataque, vamos para lá. Vem todo mundo. Igual o Super Patos lá no Walk. Aí vem. Aí tá o Scarpinha livre, que hoje tem uma bola que ele reclamou com o Hulk, porque o Hulk perdeu tempo, 1 segundo não tocou para ele estava livre para fazer o mesmo gol que ele tem feito nos últimos jogos, porque a gente construiu a jogada, atraindo o adversário para todo lado aqui, e o Scarpinha aqui, se fosse pro lado de cá, estaria o Arana livre aqui, que é o que tem acontecido nos últimos jogos do Galo. E aí agora vem a parte do pós-jogo. Eu recebi mensagem de uma grande amiga aqui durante assim que acabou o jogo, falando: Fael, o Galo não fazia gol de escanteio há quantos anos? Eu falei: não, calma lá. Esse ano fez contra o Democrata e contra o Itabirito. Eu falei pra ela assim: cara, como é que minha memória funciona para jogo do Galo, né? Eu não memorizo nada, eu olho para as pessoas na rua e fico assim: cara, de onde que eu conheço a pessoa? Como é que é o nome dela? Puta que pariu. Mas eu falei pra ela na hora: contra o Itabirito e contra o Democrata a gente fez o gol. O Maiquinho lá do Galo fala: mano, como é que você lembra que a gente tomou um gol de cabeça no jogo treino no início do ano passado? É Atlético. Porque Atlético, acho que meu cérebro reservou o espaço aqui, né? A SAF comprou 90% das ações da minha memória e transformou em espaço pro Atlético, assim. E aí, Itabirito eu conferi, fizemos um gol. O Democrata, o Lemos inclusive fala que ele agiu diferente do que eles tinham combinado no treino. E hoje a gente faz o gol no escanteio. E o que eu batia na tecla demais no ano passado, quem é fã de carteirinha do Camisa 12 vai se lembrar. Que eu falava: gente, o dia que o ataque não funcionar, faz um gol de escanteio. Eu assisto um jogo de futebol demais na semana. E todo time, quando não faz gol, leva perigo em bola de escanteio. E o Atlético é uma máquina de desperdiçar escanteios. Eu fui falando. O Palmeiras do Abel, ele fica lá fechadinho às vezes. O time do Palmeiras do Abel, multicampeão, passa tempos jogando na dele de forma reativa. Aí tem um escanteio, vai lá, gol de escanteio, e leva os 3 pontos daquele jogo daquela maneira ali, num jogo em que no dia ele não quis propor nada. E aí o Atlético não conseguia gols de escanteios, e hoje, de maneira inteligente, ele consegue o gol de escanteio. Por que inteligente? O Scarpa contra o Cuiabá, a hora que ele vai bater a falta, ele finge que vai bater a falta, volta e percebe o comportamento da barreira. Hoje ele vai bater o escanteio, ele para e percebe o comportamento do Arana, como que a marcação ia fazer, se acompanhar ou não. Então o Arana vai até a entrada da pequena área, volta, o Scarpa bateu o pé e voltou, e a hora que o Scarpa cruza, ele está ali sozinho para finalizar para as redes. E se você observar pouco antes, como hoje eu fui na Arena MRV para cuidar da saúde, da mente, do corpo, vocês viram como é que estava a minha situação no último vídeo. Essa semana eu desacelerei, galera. Obrigado pelas mensagens carinhosas do último vídeo. Você percebe que Fux e Hulk estavam conversando antes do escanteio para atrair a marcação mais para o lado direito. Não é loucura da minha cabeça. Não sei se é um dos melhores momentos do GE, não lembro se tem essa parte. Eu assisti aqui, mas não lembro realmente. Mas se você assistir o compacto depois, o VT, você vai perceber Fux, Batalha e Hulk conversando, direcionando a marcação para o lado direito para o Arana fazer esse movimento. E entre as frases mais clichês de torcedor brasileiro,
quando a fase está ruim, esse time não tem jogada ensaiada, esse time não tem jogada ensaiada, esse time não tem jogada ensaiada. É das frases mais clichês na fase ruim. Né? A outra é: esse time tá brigado no vestiário, o salário tá atrasado, esse time tá na balada. Tem as frases que eu já sei que vai rolar. Mas esse time não ter jogada ensaiada, ela é sempre pódio, entre as mais ouvidas no dia a dia, assim, nas ruas. E esse time do Milito tem jogada ensaiada mesmo. E aí, no Twitter também, no X, eu postei mais prints assim, dos minutos das finalizações, porque já com 28 minutos do primeiro tempo, deixa eu ver aqui, eu postei o print agora, ó. 17 minutos, uma chance de gol. Não, esse aqui já é o segundo post. Aos 28 minutos do primeiro tempo, o Galo tinha marcado o gol, teve um gol no lado e desperdiçou duas boas chances. Aquela que a bola passa pelo Zarate, o Paulinho estava esperando, meio que bate na barriga dele, sobe, e o outro do Otávio de cabeça, no escanteio também cara a cara ali. Então, com 28 minutos, podia estar 4-0 para o Atlético. 28 minutos do primeiro tempo. Seria o primeiro tempo tão impressionante quanto os outros que nós vimos 3-0 no primeiro tempo. E no segundo tempo, teve, além do gol, chance cara a cara, gol anulado. Tem que o Vargas coloca assim que o goleiro faz uma ponte bonita. Gol anulado, bola na trave, boa defesa do goleiro. O Galo criou hoje para uma goleada histórica. A gente está tão feliz com novos ares vividos pelo treinador que a gente até lamentou poucos gols perdidos e tomara que não façam falta no jogo da volta, porque hoje realmente nós tivemos chances para um placar muito elástico. Outro negócio que acontecia muito nos jogos do Atlético, vocês vão me lembrar, como atleticanos que já aconteceu muito com o Atlético, que irrita muito a gente. Aliás, veio agora na minha cabeça, contra o Cuiabá, ano passado, acho que foi o jogo que o Turco caiu, então. Acho que foi o jogo que o Turco caiu. O Galo faz um gol com o Allan Kardec, aos 49 do segundo tempo, solta a bola, eles fazem um gol e tomam um empate. Aí cai o treinador. Tô tentando na minha cabeça aqui, foi o Turco que caiu esse dia. Hoje, após o gol marcado pelo Atlético, no lance seguinte, o Sport atacou sem relaxamento do time do Atlético. Tinham 5 jogadores do Atlético mordendo a bola do jogador do Sport na entrada da área. Então, coisas pequenas no jogo, mas que eu gosto de anotar pra gente valorizar, porque o dia que não acontece, irrita demais a gente. Você sabe que essas coisas irritam o atleticano, irrita qualquer torcedor, mas a gente já passou muito por isso que eu tô falando nós atleticanos, que o momento de desatenção, você tem um parto às vezes para fazer um gol e quando você faz, tomar um logo na sequência por desatenção, por um relaxamento natural que existe no esporte depois de você conseguir êxito na situação ali, né? E aí eu vou mostrar para vocês agora, hoje eu estou acionando muito celular, aliás no último pós-jogo também, que eu ganhei na KTO postando 25, o celular tem essas películas, aqui ó, aqui dá para vocês verem ó, o verdinho ali ó. Tem um oddão na KTO agora, que é uma odd potencializada, fica mais alta do que fica normalmente. O Galo tinha que ganhar por 2, eles colocam lá uma situação, você topa esse aqui? O Galo ganhar sem sofrer gol. Por qualquer placar que tinha que ganhar. Eu postei 25, ganhei 53, e na outra aqui, no print meu não aparece quanto que eu ganhei. Eu coloquei que o Sport Recife fazia menos de 1.5, o Galo fazia mais de 0.5, primeiro tempo o Galo empate, primeira parte ambas as equipes marcam? Não. Eu também coloquei, essa aqui eu coloquei acho que 50, mas no meu print aqui não pegou quanto que eu faturei. Para não falar que eu só ganhei, eu errei, que eu falei que 15 conto que o Hulk faria um gol hoje. Né? Mas no saldo positivo do mês, aliás, dos 2 meses, meu tá fantástico. Se você quiser se divertir lá na KTO também, o link está aqui na descrição do vídeo, kto.com, e quando você fizer o seu cadastro, utilize o cupom CAMISA12 com 1 e 2 no final. Um jogo sem sustos para o Everson, muito elogiado pelo Milito, inclusive com posicionamento defensivo para ajudar a defesa com os pés em lances assim, de perceber que precisava de cobertura, que eles tinham conseguido êxito num passe mais esticado do Everson se antecipar e tirar. Né? E aí vem uma situação que eu comentei
muito nos últimos vídeos, mas que com o balanço saindo e tal, a gente pensa muito a respeito, que é a questão do elenco. Vem aí a Copa América, o Alan Franco pode ser convocado, o Lemos ser convocado também. Eu lembro que eu perguntei para ele no Troféu Tele Santana, está com a expectativa muito alta de ser convocado. Acho que é o louco Bielsa que está lá, né? O Franco certamente vai ser convocado, o Arana deve ser convocado, e a gente não tem lateral esquerdo reserva, volante são 2, zagueiro são 4, a gente perde um, são zagueiros que frequentam o departamento médico, o Igor Rabelo frequenta muito, o Fux frequenta muito, e o Gemerson hoje foi poupado. Então, alerta futuro para o Atlético nessa questão de elenco, né? O Paulinho a gente não sabe, porque a disputa ali na frente é realmente muito grande, né? Eu acho que o Everson não vai, porque quando convocaram os treinadores, os goleiros brasileiros optou por outros, não, até o Rafael do São Paulo foi. Mas de qualquer jeito, qualquer peça que você perde nesse elenco é preocupante demais, muito preocupante. Existe a situação dos sonhos do torcedor que é muito distante da realidade do clube. Divulgaram as finanças, o CEO Bruno Musi fala, olha, para abater mais dívida só com novos aportes a partir daqui. Ou seja, a dívida ainda é muito alta, apesar da dívida de curto prazo ter diminuído, agora ela é mais de longo prazo, então a gente esticou um pouco mais a dívida, os juros reduziram, mas é uma situação bem próxima do que viveu ali em 2019, 20 a gente comemora, porque assim, nós regredimos uma dívida de 2019, ainda é muito assustadora a situação do Atlético quando o assunto é dívida, e quando você tem um time como Paulinho, Scarpa, Hulk, Bernard, que já que eu estou falando de mercado futuro, então eu já vou colocar o Bernard no elenco, Arana, Everson, Batalha, Otávio, Alan Franco, você não vai conseguir colocar o banco de reservas do mesmo nível. Então quando o torcedor indica, ele faz uma lista de zagueiro. Só se o Milito indicar um nomezinho lá no mercado. Já falo sobre isso. Precisa de um zagueiro, um lateral direito, um volante e um atacante. Eu acho que isso aqui é delírio. O que precisa e o que faremos é muito difícil. Então eu acho que para o torcedor não se iludir nessa janela de transferências. Primeiro pelo comportamento recente do Atlético. Nos 12 meses trouxe o Scarpa, Batalha, o Robert Palacios, esses dois eu vou tirar agora nesse momento, e trouxe o Alan Franco de volta de empréstimo também. Então trouxe Scarpa e Batalha nos últimos 12 meses. Então assim, pelo nosso comportamento de SAF, não espero muito reforço. Eu acho que no lateral direito vai ficar Mariano e Sarabia. Na zaga tende a ficar os 4, porque o Batalha está fazendo um zagueiro também, então nós temos quinta e a sexta opção seria o Rômulo da base. Na volância é preocupante, porque o Zarate pode fazer um camisa 8. Pode fazer. Né? E aí você colocaria Zarate de 8 com o primeiro volantão, Zarate de 8, Bernard, Scarpa, Paulinho e Hulk. Mas pode. Então seria interessante um volante. E na meia seria interessante porque, como eu falei, o Igor Gomes está rendendo abaixo do que o... Não sei se eu falei isso no começo do vídeo. O Igor Gomes está rendendo abaixo do que se esperava dele para agregar o elenco, para quando é acionado no banco de reservas do elenco. Né? Então, a gente precisa de um atacante, né? Porque tem o Vargas, que é um incógnito, um ponto de interrogação, é uma bomba relógio, e o Vargas pode contribuir demais até dezembro, assim como o Vargas pode voltar, ficar desinteressado, sumir e a gente ficar na mão. O Alisson ainda tem muito a evoluir, então seria interessante um atacante, já que o Kardec, assim como o Robert Palacios, eu não vejo o Kardec agregando em nada, não estou falando pela qualidade do Robert do Palacios, estou falando que eu não conheço, para deixar claro. O Kardec a gente está aqui há 2 anos e meio, então a gente conhece bem, 2 anos, né? Vai fazer 2 anos agora em julho, a gente conhece bem, sabe que não dá para contar. Então, um volante, um meia, um atacante. Vem? Eu acho que não. Eu acho que se a gente trouxer o Bernard e mais uma peça, é o limite de investimento para a diretoria. O que eu acho que vai acontecer, peraí que eu vou dar um pause na câmera, porque bateu meia hora, ela vai desligar sozinha e eu falo com vocês.
O que vai acontecer, na verdade, o que eu acho que vai acontecer, eu acho que o Atlético vai perder uma peça negociada nesse meio do ano. Acho que o Atlético perde uma peça negociada. Por exemplo, quando você analisa o elenco, o Rubens era uma peça interessante para ser negociada com mercados intermediários da Europa. Já era. A diretoria ganhou uma grana muito boa com venda de atletas, segundo o relatório, em 2023. A gente não negociou ninguém esse ano. Né? Acho que não. Saiu o Johan, saiu o Pavon, né, no início desse ano. Aliás, o balanço não coloca os 200 milhões do Vorcaro e mais parcelas que os clubes estão devendo pra gente, tipo o Flamengo, que ainda deve uns 20 milhões, entre outros clubes que devem, o Pumas deve a grana maneira também do Natan. Mas a gente precisa, segundo consta na previsão de entrada de dinheiro no clube, vender. Se esse time continuar jogando bem, talvez eles falem, cara, vamos segurar até o fim do ano, mas aí a janela do fim do ano não é tão interessante no futebol europeu, a que é aquecido é agora. Eu acho que a gente pode perder uma peça agora no meio do ano. Eu acho. Se acontecer, aí você pega o dinheiro desse cara, você pode trazer um abaixo, gastando bem menos do que você ganhou, e trazer mais um extra para compor o elenco, e o resto vai para o caixa do clube para torrar, para pagar a conta lá. Isso é o que eu penso de planejamento de elenco, dentro da realidade que eles agem não como a gente quer, porque nós torcedores lá de cá é muito fácil, a gente, igual o Calil falava, nós estamos sem a folha de pagamento na mão, então a gente planeja do jeito que a gente quiser, com as soluções mirabolantes que a gente quiser e tal. Uma carta na manga que pode acontecer, o conhecimento de mercado do Milito futebol argentino, por exemplo, ele indicar peças de clubes, de jogadores que ele treinou, de jogadores que ele enfrentou, que ele sabe que pode não ser caro, pode não chegar e ser titular, mas pode agregar para o elenco custando pouco para o Atlético. Mais do que siga, mais do que análise de desempenho, ele viveu aquele cara no dia a dia ali e ele sabe que entende a proposta de jogo dele. Não é craque, então o Milito pode ser uma carta na manga para essa situação, mas eu tenho fritado minha cabeça aí quando eu deito na cama sobre a questão de elenco do Atlético e possibilidades, porque se quiser abraçar 3 competições, já era. Nós vemos clubes rebaixados no Brasil porque querem abraçar competições que o elenco não permite. Nós vemos clubes que às vezes não batem campeão porque focaram às vezes em outra competição, ou que ficaram de fora da Libertadores porque tentaram até a última hora ficar em outra competição e não deu, e aí já não dava mais para classificar para Libertadores. Então eu estou fritando muito nisso, até onde o elenco atleticano aguenta. Outro dia um cara comentou, acho que no último vídeo, eu tenho acompanhado, como eu fiquei de cama 2 dias, eu acompanhei muitos stories, muitos comentários do vídeo, o pessoal falou assim, Fael, você tá de brincadeira falando que o elenco é ruim. Eu não tô falando, tanto que eu tô elogiando o time titular do Atlético aqui, mas vai sair o Pedrinho, o Kardec incógnita, o Mariano tá com 38 anos, né, os zagueiros frequentam o departamento médico, tem as convocações, e diante do futebol apresentado, temo que a gente ganhe demais agora e depois tenha dor de cabeça por causa de elenco. Então eu falei aqui das possibilidades, Zarato de 8, batalha de zagueiro, aí coloca o Bernard, quando o Zarato tiver de 8, coloca o Bernard no meio, e se sair alguém. Então são discussões que eu deixo para vocês aqui nos comentários. Você conhece algum jogador que você queria ver no Galo, dessas ligas malucas que vocês assistem aí para apostar lá na KTO? Comenta aqui embaixo qual jogador que é interessante que o Atlético deveria ir atrás dele. Sobre o gol anulado do Atlético, eu mandei mensagem para uma pessoa que trabalha na arbitragem. Falei, vem cá, e esse frame aqui? Porque a CBF falou que ia seguir a premissa lá da Premier League. Se as linhas estivessem sobrepostas, as linhas estivessem tendo contato uma com a outra, beneficiaria o ataque e contaria o gol. Eu nunca vi isso valer aqui no futebol brasileiro. 95% dos casos, isso foi uma lorota que ficou lá atrás. Eu falei, se esse caso aqui, primeiro que a transmissão não mostra o lance, não mostra o VAR traçando as linhas. No lance fácil do Vargas, mostrou. No primeiro gol no lado, não. De repente fala, tá no lado do gol e segue o jogo. Aí mostra um frame na transmissão. A bola, no frame mostrado, tá no movimento fantasma. O que é movimento fantasma? Eu, quando vou ligar aqui a câmera para gravar para vocês, eu tenho que definir a velocidade.
da câmera, porque se eu fizer assim com a mão e a velocidade estiver muito baixa, vai ficar um fantasma na minha mão, a mão vai ficar, porque um monte de mão assim para lá e para cá assim. Então você coloca a velocidade alta para travar a bola no momento certo. A bola no movimento do Fuchs, ela está no movimento fantasma, que é aquele rastro de bola. Então primeiro eles congelaram essa imagem, no meu entendimento, no momento em que a bola está se iniciando o deslocamento. Ela ainda não é o primeiro contato do Fuchs com a bola. Né? E eu vejo as linhas tendo contato uma com a outra. Perguntei para essa pessoa da arbitragem, olha, eu tenho a impressão pela imagem aí que as linhas estão sobrepostas, então, segundo o que prometeu a CBF lá atrás, era para ser gol. E não foi. 1h46 da manhã, tá? Misericórdia. Eu vou acabar aqui o pós-jogo. Só vou colocar para vocês aqui agora os números que eu sempre tenho trazido para vocês. O time do Milito marcou 23 gols, sofreu 8, 7 vitórias, 3 empates, nenhuma derrota. Nos últimos 30 jogos do Galo, 19 vitórias, 7 empates, 4 derrotas. 2 dessas eu conto como férias. E é isso. Eu só gosto de reforçar esses números aí, que é gostoso eu atualizar minhas planilhas e ver sempre subindo aí essa situação. Vou encurtar o pós-jogo que eu preciso editar, subir, que vocês não dormem enquanto o pós-jogo não está no ar. Tem gente que vai na academia, escuta, vai correr, vai para o trabalho no trânsito, ouvindo. Tá no Spotify, tem plataformas de áudio, viu, gente? Pós-jogo tem Cachorrada Podcast também. E o pós-jogo também, quando o Joãozinho tem tempo, ele sobe lá para a plataforma de áudio. Às vezes demora um pouquinho, mas tem também. Tá certo? Grande abraço para vocês, um beijo no coração. E boa semana para nós que o Galo ganhou. A luzinha tá acesa toda semana lá. Tchau.